Opa, tudo bom? Aqui quem fala é Runa e seguinte, todo mundo dessa altura que vê Analog Horrors, Args e por aí vai, já tá ligado no que é Lacey Games. O jogo da Lacey foi um pequeno site focado para meninas no ano de 2004, criado pelas criadoras Rossio Yanni e Grace Aesop. Isso aqui quase que imediatamente virou uma febre no mundo dos Args e é quase impossível tu não saber da existência disso daqui. Tá, mas se todo mundo conhece o jogo da Lacey, por que eu tô fazendo um vídeo sobre isso? A resposta é simples. Caso tu não tenha percebido, esse é o primeiro vídeo do meu mais novo canal dentro da plataforma do YouTube. E eu tô fazendo um vídeo sobre isso justamente porque uma amiga minha gosta muito de Lacey. E deu justamente uma ideia pra eu começar isso daqui de uma forma boa. Pelo menos eu acho, né? Mas tirando isso, seja mais que bem-vindo à sua nova jornada no mundo do terror. Se aconchegue, pegue a sua água e, meus amigos, vamos falar sobre LaceyGames.com. Para quem não conhece, Lacey Games é um site para meninas que foi criado há uns anos atrás por duas amigas chamadas Yanni e Grace. Sabe aqueles joguinhos de flash que você jogava na infância? Algo parecido com o Pock ou até mesmo com o famoso Frive? Pois é, era algo desse nicho. Porém, estranhamente, sempre que você entrava em qualquer que seja o jogo do site, em algum momento da sua jogatina você ia se deparar com uma imagem nojenta e perturbadora. E, lembrando, esse site era para crianças pequenas, então você sabe que isso ia dar um baita de um trauma nelas, já que numa idade como 6 a 8 anos é fácil você se assustar ou acabar pegando um trauma por causa dessa desgraça. Ainda mais porque na época que surgiram os creepypastas, todo mundo cagava nas calças só de ver uma imagem do Slenderman. Na maioria dos jogos, a protagonista era Lacey, que sempre aparecia sem vida nos finais dos jogos, ou simplesmente aparecia no pior estado mental possível. E a própria Lacey era interpretada pela Rossio Yanni, que foi a responsável por colocar essas coisas horríveis e insensíveis em seus jogos. Com o passar do tempo, as amigas Grace e Yanni se afastaram porque a Grace estava com medo do que a Yanni estava fazendo. De tudo que ela estava colocando dentro daquele site, que era só para ser jogos de flash para meninas pequenas e inocentes. Tanto que no ano de 2010 o site foi fechado por conta de todas as críticas que ele estava sofrendo, por conta dos pais das crianças que via... Corta essa parte. Não, pera, não corta não, não corta. Por conta dos pais das crianças que viram tudo o que estava acontecendo e foram reclamar para a criadora. Que no caso é a Yanni, junto com a Grace. Beleza, depois desse resumo, a gente pode finalmente falar sobre a Lacey, ou melhor, a amiga dela, Jay. E assim como a Lacey, ela também sofreu nas mãos da própria criadora. Dentro do site, Lacey não era a única protagonista do jogo. Ela possuía mais duas amigas chamadas Jay e Maisie. Duas garotas que foram brutalmente apagadas do site e o pior de tudo foi a forma como a Yanni fez elas sumirem. Que, pra mim, a forma como a Jay foi morta tão de repente, o motivo para isso ter acontecido é algo mais perturbador do que parece. O vídeo começa com a Lacey tocando uma música junto de suas amigas Maisie e Jay, o que aparentemente nos revela que ela e suas amigas tinham uma banda juntas. E aquilo era quase como uma abertura do site para quando a pessoa entrasse, ela desse de cara com essa música maravilhosa. Sério, não entendi uma palavra sequer da música, mas ela é bem boa. Ao mesmo tempo que aquilo parecia ser a abertura do site, ao mesmo tempo parecia ser até mesmo um comercial para fazer as pessoas entrarem no site, como por exemplo, a frase em que a Lacey diz: "Nos visite em LaceyGames.com. Entre no nosso mundo. Somos legais, somos garotas." Como eu tinha dito, isso é um site de garotas para garotas, então é uma abertura bem bacaninha. Isso se você ignorar todo o resto de estranheza que tinha no site, porque é sério, olha a cara desse maluco que apareceu no primeiro vídeo postado da Lacey Games. Assim que você clicava no banner LaceyGames.com, a tela mudava para um disco das personagens e uma notícia para quem estava entrando naquele site. Visite LaceyGames.com, com mais de 50 jogos para garotas. Pois é, isso estava me lembrando uma época de ouro da minha infância. Estranhamente, quando o site avisava sobre a música ter copyright, ele trava e a pessoa que estava jogando sai da tela, claramente confusa sobre o que estava acontecendo ali. Isso se for a mesma pessoa que já viu os jogos da Lacey antes, então duvido muito que ela fique surpresa nesse ponto. De repente, outra aba se abre e vemos um vídeo da Grace conversando com a sua amiga Charlie. E pelo que elas estão falando, dá pra gente imaginar tudo o que a Grace contou sobre a Yanni, sobre todas aquelas imagens grotescas que ela estava colocando naquele site infantil. Depois disso, outras duas abas se abrem e a gente vê a Grace contando algumas coisas sobre a Yanni. E curiosamente a Yanni ficava sempre cessada depois de fazer a dublagem e a cantoria da Lacey, de um modo que cheira até doentio, tipo de arrancar os cabelos. Além disso, a Grace fala que a Yanni gritava no banheiro e todo mundo do estúdio conseguia ouvir os berros que ela dava dentro do cômodo. Afinal, se tu gritar no meio da rua, teu vizinho vai te ouvir, a não ser que ele seja um velho surdo e não tem o que fazer mesmo. Vendo esses vídeos, a gente tem a comprovação de que sim,
Sim, a Grace estava desabafando sobre tudo que a Yanni fazia dentro do estúdio para Charlie. Sua outra amiga, que apenas ouvia e, ficava assustada com aquilo. Se uma amiga minha viesse em mim e começasse a gritar e arrancar os cabelos, eu, como uma boa amiga, tava um tapa na cara dela. Charlie chegou a questionar a Grace, perguntando o porquê dela ter ido, não ter, ido se justificar com a Yanni. Só que a própria Grace responde que ela era meio louca das ideias, e por isso ela só fazia as mesmas coisas que um lelé da Cuca faria. Em palavras da própria Grace. No último vídeo, a gente vê a última interação das duas, revelando que a Charlie já mentiu pra Grace uma vez sobre o seu TCC, que pra quem não sabe, é trabalho de conclusão de concurso. Resumindo, a Charlie disse pra Grace que elas iam gravar uma entrevista para um trabalho da faculdade. Só que a Charlie postou essa entrevista no YouTube sem a permissão da Grace, o que deixou ela puta da vida. Só que a Charlie tava mentindo de novo pra ela, porque ela disse que era pro TCC do primo dela. Eu não sei como a Grace caiu nisso, mas puta que pariu, Grace, tu é burro. Quando finalmente entramos no site de Lacey, a pessoa que tá gravando vai direto para a aba de personagens. E mais uma vez lá, um outro vídeo entre Grace e Charlie se abre, com Grace mostrando pra Charlie quando eram personagens. Embora a Charlie conhecesse eles e dissesse que a Jay era sua favorita quando criança, esse bagulho meio que é um momento em que a Grace diz que a favorita dela é a Macy. Porque ela não gostava muito da Jay, e o que fez a Charlie questionar o porquê disso. E aqui, meus amigos, nós já temos a pontapé dessa história. Então teve toda uma situação envolvendo a Jay, por volta de 2009, eu acho. A Russell meio que matou ela, de uma forma meio brutal também. E quando a Grace dita que a Yanni matou a Jay de forma permanente, a Charlie chega a dizer que ela não se lembrava de nada disso, como se fosse o cérebro dela bloqueando de pensar em traumas do passado, algo que pode muito bem acontecer com você quando você chega na vida adulta e não lembra, digamos, muita parte de sua infância. E a partir daqui, abrimos o jogo da Jay e descobrimos realmente o que aconteceu com ela. Dentro do jogo, a gente precisa pular e desviar de alguns obstáculos pelo meio do caminho, o que é praticamente um Paul versão Lacey Games. Assim como qualquer jogo, esse daqui possui levels, mas não é isso que nos interessa no momento, em si o fato de que dentro do jogo a gente tem esses símbolos de repulsão que dão impulso pra Jay cada vez mais rápido, o que é legal no começo, porque pode deixar o jogo mais divertido. Bem, até acontecer isso. A Jay tava indo tão rápido que nem percebeu as diversas placas de pare aparecendo pra ela. E então ela caiu, e uma mensagem aparece na tela. Você matou a Jay. O fato é, por que a Yanni matou a Jay? Qual o motivo para ela fazer isso? A resposta é simples, meus amigos. Olha bem pra Jay. Ela é uma garota que anda de skate, se veste diferente e age diferente. Ela é o que meus amigos gostam de chamar de gótica, mas, piadas à parte, a Jay não é completamente feminina como a Maisie ou a própria Lacey. Ela tem um estilo mais roqueiro e nada feminino, e sim masculino. O que estava acontecendo é que os pais olharam pra Jay e automaticamente tiveram preconceito com ela, uma coisa que temos até hoje. Eles reclamavam do jeito que a Jay se vestia e do jeito que ela agia como um garoto, e os pais ficaram com medo que isso acabasse influenciando suas queridas menininhas princesas. Até hoje os pais têm preconceito com filhos ou até outras pessoas que se vestem igual garotos ou agem como garotos. Ou a que não tem aquela feminilidade toda que uma garota deveria ter. Eu sei como é isso porque eu não sou nada feminina, sendo bem sincera. Quem me conhece por trás das câmeras sabe disso. Mas se vestir diferente já virou algo normal hoje em dia. O problema foi que isso foi lançado mais ou menos perto dos anos 2000, o que claramente geraria uma polêmica entre os pais das crianças em relação a Jay. Em relação aos meus pais, eles não ligam muito pro jeito que eu me visto, mas sempre mais pro jeito que eu falo e ajo perto das pessoas que não sejam eles. O que faz eles se segurarem para não me dar um tapa na cara. Sendo bem sincera, essa coisa de preconceito com garota já não existe tanto hoje em dia. Pelo menos eu acho. O meu conselho é simplesmente deixar a pessoa no canto dela e seguir a sua vida. Porque você ofendê-la ou não vai mudar o jeito que ela se veste. Só vai deixar ela com raiva de você. E foi por causa de toda essa treta em relação a Jay que fez a Yanni desaparecer de vez com a Jay de dentro dos jogos do site. Todos os jogos, fotos e tudo relacionado a Jay foi apagado completamente do site principal, como se ela nunca tivesse existido. Depois de tudo isso, a gente recebe uma bomba na cara. Um jogo de maquiagem? Da Lacey? Sério? Não é possível, até que essas coisas me perseguem. Enfim, voltando pro joguinho de maquiagem, é aquele jogo básico que todo mundo já jogou na infância, que você maquia a Elsa e deixa ela bonitona. Porém aqui é o salão da Lacey, não uma clínica para crianças catarrentas de dentes podres. Na nossa primeira cliente, a gente passa algumas maquiagens e deixa ela no brinco, com até delineado no olho, deixando a mina fabulosa. A gente faz a mesma coisa com a segunda, então vamos pra terceira. Assim que a gente termina a maquiagem, o rosto da nossa cliente começa a derreter, e como somos boas pessoas,
pessoas, nós vamos colocar o rosto dela de volta no lugar. Afinal, ninguém quer sair na rua parecendo Hillbilly Caipira. Com a moça fabulosa, a gente já vai pra próxima. Já na nossa quarta cliente, tem um pequeno problema com vermes no cabelo, o que me lembrou muito outra personagem de uma série aí. Mas, tirando isso, ela também tá fabulosa. Bora pra quinta que eu já tô ficando cansada. Fecha o olho aí, desgraça, ainda não terminei. Isso, fica parada que eu vou passar o delineado. Agora é a hora da foto. Agora, nossa última cliente é... Jay. Não, 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 não. Eu não estou aqui. Ela não está aqui. Isso não está acontecendo. Não. Não, não, não. Eu fico tão feia. Quando eu estou em luto. Quando eu choro. Não. Não, não, não. Ela é só uma cliente. Ela só precisa de maquiagem. Ela só precisa que eu faça a maquiagem dela. Sim. Sim, sim. Ela só precisa que eu faça a maquiagem dela. Sim. Tipo eu. Eu só preciso me consertar. Eu só preciso de maquiagem. Sim. 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 Vamos. Uau. Você está tão linda. Jay, sua bobinha. Ah, Jay, sua bobinha. Por favor, colabore. Você só precisa ficar paradinha. Pra eu conseguir te consertar. Talvez você só precise de um pouco de maquiagem. Talvez se você fosse um pouco mais feminina, você não teria. Isso não teria. Você só precisa de...
E nenhuma notícia desde 2010. Até então... Cara, a gente precisa encontrá-lo. Mas você não fica curiosa com, tipo, o jeito que ela desapareceu e tudo mais? Um mistériozinho mórbido não te anima nem um pouco? Okay, maybe just a little bit, maybe. You know what? Fine. Let's find out what Evan... No dia em que você se foi, eu desejei que toda a beleza morresse. Eu desejei que o céu fosse cingido de vermelho para mostrar o que eu sentia por dentro. Desfiles de pessoas chorando, brandando o seu nome, e uma chuva caísse cinza e pesada o dia todo. Que todos sangrassem pela boca e pelos olhos. Porém, hoje foi só mais um dia de sol. E assim foi o próximo, e o próximo, e o próximo. Durante todo esse tempo, estávamos maquiando cadáveres de mulheres que morreram. Lacey estava trabalhando como tanatoprácia em um necrotério, preparando cadáveres para seus queridos velórios. E lá estava Jay, mais um dos cadáveres que perdeu a vida e a alma, que agora vaga por onde quer que seja, andando em seu skate que agora viraria algo transparente e sem cor, sem vida. Tudo isso apenas mostra como a Yanni fez a Lacey sofrer dentro desse site. No primeiro jogo ela é perseguida por um stalker, no segundo nos é revelado que ela era profundamente abusada, estrupada e marcada pelo seu tio doentio. E agora ela tem que maquiar sua própria amiga morta em seus braços, que morreu por não ser feminina o suficiente. Tudo isso mostra como a Lacey sofre e tem uma boa razão para ter perdido a cabeça. Como se tudo que ela passou fosse tanto em que sua mente simplesmente explodiu e ela não aguentou mais, perdendo a cabeça e entrando em depressão profunda. No final, a gente vê como ela estava completamente destruída mentalmente e fisicamente, ao ponto de simplesmente não aguentar mais. A gente também descobre que depois de todas essas coisas que a Yanni fez, ela simplesmente desapareceu sem explicação nenhuma. Tudo isso que ela fez com a Lacey foi porque ela era realmente doente mentalmente? Ou ela passou por algo parecido com a Lacey, e por isso os traumas fizeram ela enlouquecer, perder a cabeça e fazer tudo aquilo que ela fez no site? Bem, isso é uma pergunta que eu não sei. Mas provavelmente algum outro youtuber que já fez vídeo sobre isso já deve ter uma explicação sobre o desaparecimento da Rossio, o que pra mim ainda é um mistério. Meus amigos, essa é a história de LaceyGames.com. Eu sei que eu não falei muito sobre os outros dois jogos, mas como todo mundo já tinha falado sobre Lacey, eu parti logo pro último pra não acabar matando meu editor. Esse aqui é o primeiro vídeo desse canal, então se você puder dar uma forcinha aí me seguindo e curtindo, ia estar me ajudando muito. Muito obrigada, Luísa, por ter feito os PNG e os memes do meu personagem. Obrigada, Fernando, meu amigo, por ter postado e editado esse vídeo. Obrigada ao Léo por ter participado no meu primeiro vídeo. Meus amigos, meu nome é Ryuna e nos vemos na próxima noite. Não se esqueça, sempre terá alguém te observando, mesmo no escuro.